Glória a Deus. A paz de Cristo para todos, amém? Abra sua Bíblia, a carta aos Romanos. Capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10. A partir do versículo de número 13. Se você achou, diga amém. Se tem alguém procurando, diga só um instante. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode repetir? Eu vou falar e você repete. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos poreis em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Pai Santo, essa é a tua palavra, aquilo que tu colocaste no meu coração, e já sentimos a sua presença neste lugar. Podemos ver o seu Espírito Santo agindo neste lugar. Mas eu te peço nesse momento que o Senhor venha tomar a minha boca, tomar o meu coração, a minha mente, para que eu possa manifestar a palavra que não é minha, ela é sua, para o coração de todos nós. Primeiramente para mim, Deus Santo, que estou com a oportunidade, e também para os meus irmãos. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, repreenda toda distração e fale conosco nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu amo esse Deus porque Ele vai confirmando tudo que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. A pastora Natália aqui foi muito usada aqui no início do culto e me deixou bastante à vontade para ministrar uma palavra tão difícil de expressar, porque parece que é fácil, mas não é. E eu tenho pedido muito a Deus uma direção, porque os dias estão difíceis. Os dias têm sido muito difíceis.
A gente vem agora de 2 anos vai fazer 2 anos de um sistema pandêmico que se fala, né, da pandemia. E a gente viu a vida de muita gente virar de cabeça para baixo. A gente viu empresários falirem, a gente viu empresas fecharem, a gente viu pessoas desempregadas, pessoas se matando. Ontem eu estava lá no futebol de alguns amigos, e um amigo mora em Maricá, e ele se atrasou para chegar, porque a ponte estava fechada, porque um policial estava querendo se matar. Eu não sei nem se ele se jogou. Chegou a se jogar não, né? E eu fiquei sabendo, porque eu não, essa semana nas correrias eu não estou acompanhando notícia. E a gente vai vendo tantas coisas acontecendo, e ao mesmo tempo Deus está tão perto, irmão. Assim como a pastora Natália falou aqui do amigo no trabalho, quem prega para ele, é muito forte ele dizer que não foi atraído por ninguém. Aonde a igreja está? Aonde a igreja está? Será que a sensação que dá, parece que a igreja foi arrebatada? Parece que a igreja já foi levada, irmãos. Quando a gente olha para Jesus no seu ministério, a gente vê uma multidão cercando ele, acompanhando ele, seguindo ele, se admirando com as palavras que saem dele. Alguns vão dizer, não é o filho do José, o carpinteiro, não é o filho da Maria? Tipo assim, eu conheço esse rapaz, de onde sai tanta sabedoria? E Jesus tão perto, e tanta dificuldade para se compreender Jesus, porque eu estou falando isso porque o povo judeu vivia debaixo de uma promessa, vivem debaixo de uma promessa. E é só olhar as escrituras, não precisa ir muito longe. O povo judeu era só olhar para Isaías, irmãos. Era só olhar para o Antigo Testamento. O livro de Isaías é um livro messiânico. Eles iam entender que ele era o mestre. E ainda assim vão renegar ele, vão rejeitar ele. Mas alguns vão se admirando, alguns vão reconhecendo. E em todas as classes, tanto ela, a classe pequena de pescadores, como a classe mais alta de homens mais cultos, alguns vão entender porque eles acreditaram. Repita comigo, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Porque desde o Antigo Testamento e ainda nos dias de hoje, a base para a minha vida e a tua vida é a palavra de Deus. E o versículo de número 17 do livro de Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? Ouvir o que, irmãos? E por que a gente anda tão atribulado? Se a palavra de Deus está à nossa disposição, deixa eu falar algo para você. Nações aí já não podem mais ser vistas as pessoas com a Bíblia na mão, irmãos. Já tem lugares que é proibido. Eu sempre falo isso aqui, missionários estão aí pregando escondido em túneis, em cavernas, em esgotos, em buracos. Enterram folhas da Bíblia, cada um reparte uma parte, cada um fica com uma parte, e quando alguém está ministrando, fala, isso está escrito no livro de tal, e fala, fulano, pega aí, escondido. Eu já falei isso aqui, eu vi um vídeo, esse vídeo é antigo, sabe, de um povo africano, e eles estavam na expectativa, porque a Bíblia estava chegando para eles, e a Bíblia foi traduzida para a língua deles. E uma expectativa, uma multidão esperando um livro chegar. Você não está entendendo não. Eu tenho 7 Bíblias, irmão. É impossível você não pegar nela um dia. Eu tenho 7 Bíblias com 4 traduções diferentes. O povo, eu dei um título para essa mensagem, o evangelho acessível que muitos não valorizam. Eu vou repetir, o evangelho acessível que muitos não valorizam. E por nós não valorizarmos esse evangelho, a gente vive uma vida atordoada, atribulada, de perda o tempo todo.
Se eu não quero mais ouvir a palavra de Deus, é porque a minha fé já está morta. A fé é o combustível do crente, irmão. Carro anda sem gasolina? Sem combustível? O carro não anda. A bateria pode estar boa, o sistema elétrico pode estar bom, os pneus podem estar bom, você pode ser um baita do motorista, mas se você não botar combustível, o carro não anda. Eu quero que você entenda isso aqui, irmão. Se você não tiver fé, você não se move do lugar. Tu pode ser bom, tu pode ler bem, tu pode pregar bem, tu pode cantar bem, mas se tu não lê Bíblia, se você não se edifica, tua fé, você não tem combustível. Não tem combustível. E Deus é tão misericordioso que Ele fala que se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, você já viu o tamanho do grão da mostarda? É tão pequeno, é tão pequeno, é tão pequeno, é tão pequenininho, mas você não tem noção do que aquilo provoca, irmão. Do crescimento que aquilo traz. E Deus é tão misericordioso, basta você ter uma fezinha pequenininha, pequenininha. Irmãos, se eu não estou exercendo nem a fé pequenininha, aonde eu botei a fé? Aonde? E aí eu volto para o contexto aqui que a apóstola Natália estava falando. Como é que um rapaz, entenda que ele não está... E quando o Espírito Santo toca nela para falar com o rapaz fala, mas eu não me senti atraído por ninguém. Irmãos, o que mais tem é igreja por aí. E eu te pergunto, onde está a igreja? Aonde está a igreja? E aí eu vendo essa realidade desse contexto, o verso 14, ele vai dizer assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? Eu até escrevi aqui, como eu posso pedir se eu não creio? Como eu posso pedir a Deus se eu não creio nele? Pastor, o senhor está falando de pedir porque o homem é necessitado, irmão. Tem hora que as coisas acontecem na nossa vida que homem nenhum pode ajudar, a família não pode ajudar, o vizinho não pode ajudar, o patrão não pode ajudar, nada vai resolver. É só Deus. E como é que eu peço a Deus se eu não creio? É muito forte. Não adianta saber da existência de Deus, tem que conhecê-lo para crer. Eu tenho que conhecer esse Deus. Ele me é apresentado e eu tenho que conhecer. Eu falei aqui no último culto, sabe, na última vez que eu ministrei, a Tainá estava aqui, eu fiz um ping-pong com a Tainá, como se a Tainá estivesse me apresentando alguém. Me apresentou aquela pessoa naquele dia, conheci naquele dia, e depois eu fui embora. É meu amigo? Eu conheço? Só me foi apresentado. Eu falei isso aqui no último culto. Sabe, se eu não convivo com aquela pessoa, eu não tenho como crer nela, eu não tenho como pedir a ela. Então a primeira pergunta do contexto do 14, são 3 realidades que Deus fala aqui muito forte, e uma quarta realidade aqui, a primeira é essa: como eu posso pedir se eu não creio? Entendeu? Não adianta saber da existência de Deus, eu tenho que conhecê-lo. Aonde que eu conheço Ele? Na palavra. Conhecereis a verdade? E a verdade? E a verdade? Quem é a verdade? E Jesus está onde? Meu Deus. Então, se conhecereis a verdade vos libertará, e eu não estou conhecendo essa verdade, eu estou preso em alguma coisa. Eu estou travado em alguma coisa, eu estou algemado em alguma coisa. E eu preciso me libertar, amém, igreja? Nós precisamos nos libertar, e eu só consigo libertação na palavra, eu consigo só em Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro contexto, como eu posso pedir se eu não creio? Eu preciso crer mesmo. Não adianta eu estar aqui quarta e domingo, não adianta, sabe? Na hora que aperta eu pedir, eu tenho que crer nele o tempo todo, que a minha vida depende dele. A segunda pergunta aqui, dentro do 14, é: e como crerão naquele de quem não ouviram? Aí começa a apertar o negócio. Como assim não ouviu? Mas como crer se não ouviu? É necessário se falar e viver Deus para as pessoas.
É necessário falar de Deus para as pessoas. É necessário dar testemunho para as pessoas ver Deus na minha vida e na tua vida. Às vezes a gente se queixa, porque que tanta experiência que a gente passa, tanta dificuldade, é porta que fecha, é doença que chega, aí Deus dá livramento, Deus fecha uma porta, Deus abre outra, quem está entendendo, diga amém. Aí Deus cura, Deus livra de morte no acidente, as pessoas estão falando assim, caramba, era para tu ter morrido, o que é isso? É Deus. E você começa a falar de Deus, minha família estava destruída, meu casamento estava destruído, e hoje como é que está? Toma na paz de Cristo Jesus, porque Deus restaurou, é preciso falar de Deus. É preciso falar. A pastora falou aqui que o mundo não está resumido às coisas aqui da terra. Porque nada disso nos salva. Carro não salva, casa não salva, roupa bonita não salva, conta bancária não salva, nada disso compra a tua passagem para o céu. É a tua fé. E aí eu pergunto, está onde a tua fé? Eu preciso crer. Eu preciso acreditar nesse Deus. Irmão, escuta o que eu vou falar. Tem pessoas com menos poder aquisitivo do que a gente, tem muito mais fé do que a gente. Muito mais fé. E passam um perrengue, passam uma dificuldade. Muitas das vezes a gente tem o pão nosso de cada dia, a gente tem um alimento em casa, a despensa está cheia, Deus está abençoando e a gente não está acreditando no Deus. Esse povo na África está esperando a Bíblia chegar na língua deles, e chega o avião desce, e eles começam a pular, eles começam a dançar, ainda tem gente que critica eles. Os cultos na igreja deles, que eles dançam lá, tudo doido lá, eu sei que dá vontade de rir, eu fico rindo também, é engraçado, mas é a adoração deles, é o jeito deles, é o costume deles. E a gente aqui? E quando a primeira Bíblia sai da caixa, diaconisa Rita, quem já viu esse vídeo sabe o que eu estou falando. O líder dele manda esperar e todo mundo se ajoelha e começa a orar e começa a chorar, porque chegou a palavra de Deus na língua deles. E a gente olha para a Bíblia lá em cima da mesa e não quer pegar. E o pior é que às vezes a gente está num perrengue. Às vezes a gente está precisando de uma resposta. E aí a geração de hoje é essa, que a resposta vai atrás de profeta. Quando Deus quiser usar profeta, Ele usa. A gente não precisa ficar andando atrás de profeta. Quando tu olha na Bíblia, profeta sendo usado, não é porque o povo está pedindo, é porque Deus mandou. Deus sabe da minha necessidade, da tua necessidade. Quando chegar um profeta para a tua vida, diácono João Paulo, é porque Deus já viu a tua necessidade. Você não precisa pedir um profeta, tu tem que pedir revelação na palavra. Tu tem que ter visão na palavra, tu tem que abrir teus olhos na palavra. E isso está o dia inteiro para mim e para você. O dia inteiro, solução para minha casa. Posso ouvir um amém? Está na Bíblia. Solução para o meu casamento, amém? Está na Bíblia. Solução para a minha vida financeira, amém? Está na Bíblia. Está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. A terceira pergunta do verso 14. E como ouvirão, se não há quem pregue? Aí aperta mais um pouco. Como assim não tem? Eu pergunto de novo, cadê a igreja? Cadê os líderes? Cadê os pastores? Cadê os evangelistas? Cadê os missionários? Hoje em dia, a moda agora fulano é missionário. Levanta o fulano a evangelista. Mas o cara não faz um trabalho evangelístico. Vou falar, irmão. Vou falar. Eu vou falar porque está na live. Tem gente me criticando, eu vou falar mesmo. Fica criticando os outros, mas tu não prega para ninguém, irmão. Entra na live, entra lá na rede social dos outros, fica criticando, e tu prega para quem? Pregou para quem? Trouxe quem para Jesus? Evangelistas da casa do Senhor, líderes que têm trabalho de missão, sabe que quando chama para um trabalho na praça, não vai. Um trabalho na comunidade, não vai. Não vai nem visitar um irmão. Irmão, vou te falar, as coisas estão apertando no mundo,
Estão apertando no mundo. Essa doença veio para tirar a máscara de muita gente, irmão. É uma realidade que nós temos vivido. Aonde estão os pregadores? Aonde estão os Isaías? Aonde estão os Ezequiel? Aonde estão os Daniel? Cadê eles? Acabou no Antigo Testamento, acabou nos 12, acabou em Paulo. Cadê eles? Acabou nos reformadores. Aonde estão os pregadores? E pregador não precisa você ser dotado de teologia, não. É só você ter Jesus e viver Ele. Nações estão se perdendo, irmão. E o Brasil tem que orar muito, porque senão vai se perder totalmente. Nações já se perderam. Nações já foram... Escuta o que eu vou falar aqui, irmão. Isso está na minha mente já há uns 3 dias. A culpa do mundo está assim, sabe de quem é? É da igreja, irmão. Que isso, pastor? É da igreja. Porque a igreja não valoriza o Deus que está na vida dela. Você acha que Deus faz as coisas para perder? Você acha que Deus fez a igreja para perder, irmão? Vou fazer a igreja aqui, Satanás vai bagunçar e a igreja vai perder. Deus não é bobo, irmão. Deus é poderoso demais, irmão. A culpa do mundo está sim, é nossa. Sabe por quê? Porque é essa pergunta aqui, ó. Aqui. Como virão se não há quem pregue? Cadê os pregadores? Onde está a igreja? Eu escutei de um líder espiritual uma vez falar que o melhor momento para se pregar o evangelho é no caos. Mas as pessoas estão olhando para a nossa nação hoje e não estão se atentando. Estamos entrando no caos. Está claro, está nítido. Está nítido. Quando as pessoas falam, eu tenho um cuidado para falar isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Irmão, parece até virou um jargão bobo, né? Jesus está voltando. Jesus, irmão, vigia na terra. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Eu não estou falando de teologia, de pré-tribulação ou pós-tribulação. Não estou falando nada disso, não. Estou falando que ele pode vir pegar a igreja a qualquer momento. E como estamos diante disso? Aí eu pergunto, cadê os pregadores? Cadê a igreja? O que a gente está fazendo com os talentos, irmãos? Vou falar aqui na live. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Está pegando 5 e multiplicando em 10? Está pegando 10 e está multiplicando em 20? Ou está pegando 1 e guardando? Ai, Senhor, eu guardei aqui, porque eu fiquei com medo de perder, e aí eu estou te entregando. Você está me entregando? Deus falando para nós, você está me entregando? Você tinha que multiplicar pelo menos em mais 1. Você está me entregando? Sabe que talento é esse? É o da tua vida. Você está entregando. Não, eu estou entregando aqui porque eu fiquei com medo de perder a tua vida. A tua vida já foi perdida. A tua vida é garantida quando você faz a vontade de Deus, irmão. Tua vida não é garantida com o dom que você tem. Tua vida não é garantida com o teu achismo, com o teu pensamento. A tua vida é garantida porque você entregou para Cristo. E Ele vai cuidando de você conforme tu faz a vontade do Senhor. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser missionário, mas você não está impedido de ser servo e filho do Deus Altíssimo. E tem gente enterrando talento, e Deus está falando, ei, estamos no caos, vamos pregar. Vamos pregar. Fala para o irmão que está do teu lado, a gente precisa pregar o evangelho. As pessoas têm... Que medo é esse de falar de Jesus, irmão? Fala de Jesus para as pessoas. Conta um pouco do teu testemunho. Não sai falando, ora ao Senhor, sabe? Igual a pastora Natália falou aqui, esse menino lá do trabalho agora, ele virou alvo de oração. Entra na brecha por alguém, irmão. Porque alguém entrou na brecha por você e por isso que tu está aqui hoje. É por isso que estamos aqui. Alguém entrou na brecha, alguém pagou um alto preço. Graças a Deus por isso. Mas o que a gente tem feito para os próximos?
Pasme que eu vou falar, tem gente vendo familiar morrendo, indo para o inferno, perdendo a salvação, e você do lado com o Espírito Santo não prega para ele. É forte. E aqui, e como virão se não há quem pregue? Muitos aprendem, mas não querem ter o trabalho de ensinar. Você sabia que estamos vivendo isso? Muitos aprendem, mas não querem ter o trabalho de ensinar. Não quer gastar tempo ensinando para alguém. Não quer gastar tempo tirando dúvida de alguém. Aprendeu, mas guardou. É o talento, está guardando. E outros não querem nem aprender para não ter o trabalho de ensinar ninguém. É o que temos vivido hoje, irmãos. Temos vivido isso hoje. Aí a gente entra no verso 15, que vai dizer, no início vai dizer assim, e como pregarão se não forem enviados? Aí, aqui já pega para líder, irmão. Já pega por líder. Como assim não envia? Eu formei para quê? Só para dizer. Quem está entendendo? Escuta aí. Está abrindo igreja só para ter as pessoas do lado ali, teu ministériozinho e acabou? Não, tem que enviar, irmão. A tua igreja vai crescer, não é porque você quer que cresça, não. Que quem quer que cresça é Jesus, irmão. Porque é impossível a igreja não crescer se Jesus está nela. É só tu olhar o ministério de Jesus. Onde Jesus passa, ele arrasta uma multidão. Se Jesus está na tua igreja, na igreja que tu congrega, automaticamente essa igreja ela vai ter que crescer também. Porque se Jesus está, todo mundo quer estar com Jesus. Todo mundo quer estar com Jesus. E aí não envia. Não envia os discípulos para as casas, não envia, sabe, os obreiros para pregar, sabe, não faz os trabalhos, não fazem nada. É complicado essas coisas que temos vivido nos dias de hoje. A pastora Natália aqui falou do esfriamento. Aí as pessoas estão assim, não, eu já escutei alguns líderes dizerem assim, algumas pessoas dizerem assim, mas a gente está vivendo os últimos dias, esfriamento é assim mesmo. A igreja vai ficar, a igreja vai ficar vazia mesmo. Aí se conforma com isso. Não, você não tem que se conformar com isso. Isso é bíblico, vai acontecer. Mas o fogo do Espírito Santo tem que habitar na casa onde Deus está. É o que? Jesus esfriou também? Deus esfriou também? É assim? Aí, não, então... e Jesus está falando, não tem nada a ver com isso não. A palavra vai se cumprir, mas a tua igreja tem que estar cheia do fogo do Espírito Santo. Não é barulho não, irmão. A palavra tem que continuar sendo revelada, pregada, a visão tem que continuar acontecendo, tem que ter imposição de mão, tem que ter cura, tem que ter transformação, tem que ter libertação, tem que ter movimentação. Aleluia. Então, como pregarão se não forem enviados? O Senhor Jesus preparou os discípulos para pregarem as boas novas. Antes de eu falar disso aqui, o que acontece com o etíope? Né? Lá até anotei aqui em Atos 8, 26, do 26 ao 40. O etíope está vindo da onde? Está vindo da adoração. Ele viajou da Etiópia até lá, dias e dias, viajou. Chegou lá, ele participou da festividade, da festa, do culto, ele participou. Só que na volta ele está lendo Isaías e não está entendendo nada. E aí Deus manda Filipe falar com ele. E aí Filipe pergunta, entendes o que lê? Ele, como eu posso se não tem quem me ensine? Ele está vindo de onde, gente? Quem está entendendo isso, por favor? Por favor, quem está entendendo isso, diga amém, por favor. Ele está vindo de onde, irmão? Tem um monte de igreja religiosa, irmão. Fala, mas não ensina nada. Tem que ter ensinamento. Toda igreja tem que ter ensinamento. E ensinamento é na palavra. E ele está lendo a palavra, mas não está entendendo. Aí manda o Filipe lá. O Filipe vem correndo, sobe. E aí ele explica que ele anuncia quem? Quem que ele anuncia? Ele anuncia Jesus. O centro do mundo, o centro da nossa vida, o centro de tudo é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. As pessoas precisam aprender isso. Outras coisas que eu ouço muita gente dizer, não, é por conta de mau testemunho de muita gente. O evangelho
Não tem força hoje, as pessoas não querem ir para a igreja. Para com essa conversa fiada. Isso acontecia na época de Jesus também. Isso acontecia na época de Pedro, João, quando começaram o ministério dele, na época de Paulo. Tinha as doutrinas falsas do lado. Na época de Jesus tinha os religiosos. Jesus vai dizer, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque eles pregavam para você fazer, mas não faziam. Ou seja, na palavra eles estão falando a verdade, mas no seu cumprimento não estão agindo. Já existia falsidade ali. E Jesus vem e quebra todo o paradigma. Por isso que há essa revolta, por quê? Porque ele está mexendo no vespeiro, que ali eles estavam tudo confortados, ali pecando, ensinando errado. Aí ele vai lá, se apresenta e começa a mostrar o quê? A verdade, porque toda vez que a verdade aparece, desmascara a mentira. E aí a verdade, que é ele, que é o caminho, a verdade, a vida, ele se apresenta. E apresenta a verdade. Então sempre existiu. Aí as pessoas ficam com essa desculpa. Hoje as pessoas estão frias. Hoje a igreja do fulano dá mau testemunho. O fulano de tal, o bispo, o pastor, não sei o quê, é envolvido. O problema é dele, irmão. O problema é dele. Tem que continuar pregando o evangelho. Eles podem ter mudado, mas Jesus é imutável. O evangelho, a essência do verdadeiro evangelho não muda. Não muda. Então, Jesus ele vai separar os seus discípulos. Para quê? Para enviar. Vai enviar os discípulos. Aí você vai ver a primeira pregação de Pedro. Pá, junta a galera, prega, vem 3.000 ou 5.000, não sei. É uma 3.000, outra é 5.000. Eu não sei se é 5 primeiro, 3 depois, ou se é 3 primeiro, 5 depois. Eu sei que quem ganhou foi 8.000. 8.000 almas. Não dá 120 no tempo, divide essa galera. Para onde? Vai pregar nas casas. Aí eles, são só eles, os discípulos. O que eles têm que fazer? Tem que separar líderes. Quem está entendendo? A igreja sempre foi assim, irmãos. Lá no Antigo Testamento, os hebreus também fazem isso. Moisés está se ralando, se arrebentando. E Jetro tem que vir e tem que ensinar. E cara, tu está fadado aí, não vai dar para atender o povo todo. Separa os camaradas aí, temente a Deus, e bota eles como líder. O que eles não puderem resolver, chega até você. Sempre foi assim e a igreja cresce. A igreja cresce. Tinha esfriamento na época do Antigo Testamento? Tinha. Eles não adoravam outros deuses? Eles também não davam as costas para Deus, também não tinha, Moisés não tinha dor de cabeça. E por que hoje eu não faço? Porque a Bíblia diz, tem que continuar, Jesus não mudou, irmão. O evangelho não mudou, é o mesmo. E aí o capítulo 16 vai dizer, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí aqui fica estreito. Porque aqui ele está dizendo que Isaías disse, quem creu? Esse contexto está lá em Isaías 53:1. Ele começa o versículo 1, quem creu na nossa pregação? Em outras palavras, Isaías está dizendo, foi pregado aqui, não creu por quê? Não acreditou por quê? Aí tu traz para os dias de hoje. A palavra está sendo pregada, Deus está enviando profeta, Deus está trabalhando na vida das pessoas, não crê por quê? Então ele está dizendo no capítulo 16 aqui, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Então eu entendo que o evangelho, ele é uma boas novas, ele significa boas novas. Por que boas novas? Porque a minha vida velha não presta, não prestava, não ia me levar a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Quem está entendendo, diga amém, por favor. As minhas atitudes, isso nada meu prestava, se não prestava. Aí vem o evangelho, que é o Jesus, o evangelho de Cristo, que é boas novas, significa boas novas. E aqui ele está dizendo que muitos não obedeceram ao evangelho. Eu vou entender que há um mandamento de Deus para mim dentro do evangelho, que é as boas novas. Em outras palavras, Jesus está falando, eu estou enviando boas novas para você, só obedece. Deus é muito bom, irmão. Sabe, João, aquela vida que tu levava, sabe, aquela vida, aquele transtorno que tu levava, eu sei que tu era um cara maneiro.
tranquilo também. Mas vamos dar um exemplo, né? Daquela vida que tu levava, sabe? Não serve mais, João. Aí eu cheguei na tua vida, João, Jesus, e agora eu te apresentei boas novas. Só obedece às orientações que eu estou te dando. Só faz isso, só. Tu vai viver bem. Quem pegou isso aí? Vai viver bem. Só que está dizendo aqui que não obedece. Não obedece. Então muitos desprezam as boas novas de Cristo. A desobediência ao Pai traz transtornos. E desobediência aqui aponta para rebeldia. Aí eu vou falar, por que eu estou falando de rebeldia? É aquele pai que dá orientação para o filho e o filho vai lá e faz o contrário do que o pai falou. O pai fala, não quero você andando com aquela galera. Valeu, pai. Pai das costas, está andando com a galera. Não quero você indo para aquele baile lá. Aquele ambiente não serve para tu. Não, beleza, pai, aí tu tá lá. Não quero tu enfiado, sabe, no meio dos vagabundinhos que tem ali, os vagabundos. Aí o pai das costas tá lá. Assim é Deus conosco. Filho, eu não quero que tu faça isso. Vai trazer transtorno para o teu casamento, mas você tá lá. Filho, eu não quero que tu faça isso. Vai trazer transtorno para a tua família, mas tu tá lá. Filho, eu não quero que tu faça isso no trabalho, porque daqui a pouco tu vai ser mandado embora por justa causa, mas você tá lá fazendo. E o homem, ele já tem a consciência embutida nele. A questão é se o homem cumpre ou não cumpre o certo ou errado, porque o certo e errado ele sabe. O homem já aprendeu. Irmã Gisele, a humanidade erra sabendo. Quem está entendendo isso? Porque sabe que é errado. O que não é para fazer, não é para fazer. Vocês estão entendendo isso? Aí a humanidade vai errando, erra aqui, erra ali, destrói casamento, destrói família, destrói a vida profissional, destrói a vida financeira. Por quê? Porque não obedece o que o pai explica, o que o pai ensina. Não toma posse das boas novas do Senhor. As boas novas do Senhor ficam retidas, porque você quer continuar vivendo como velha criatura, e velha criatura não dá mais. Porque o novo foi apresentado para você. E aí eu vou fechar a mensagem aqui. Que dificuldade é essa para o homem ouvir? Porque o texto principal, o verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O universo inteiro ouve a voz de Deus, só o homem que complica. Josué está numa determinada luta, brigando, e aí ele pede a Deus, Senhor, para o sol e para a lua. Durante o dia inteiro, o sol ficou parado. E eles venceram a batalha. Mas quem parou o sol? Quem parou o sol? Quem pediu foi Josué, mas quem parou? Porque todas as coisas estão no controle de Deus, irmão. Elias está vendo Acabe lá pecando, uma bagunça do caramba, eles vivendo lá, naquela, sabe, naquela bagunça lá. Aí ele chega, se apresenta, ele não dá muito papo não, ó, não vai chover durante 3 anos. Quem mandou não chover? E quem foi que cessou? Quem está entendendo isso, por favor? Tem uma tempestade no barquinho, está todo mundo agoniado. 2 situações. Uma, Jesus está chegando, andando no mar. E os discípulos estão sozinhos no barco. Desespero do caramba. E é fantasma. E quem é? E sou eu. Aí Pedro vai andar na água. Sabe qual é o mistério? Não quero pregar sobre isso aqui não. Daqui a pouco ele fala, cala-te. O que acontece com o mar? A água obedeceu ele ou não obedeceu? E quando ele estava no barco dormindo, que eles acordam Jesus, Senhor, a gente vai morrer, a gente está padecendo. Aí ele, homem de pequena fé, o que ele fez? Cala-te, mar. Jonas peca, vacila, Jonas entra no barco escondido, vai morrer todo mundo, e aí ele resolve me joga para fora, porque o problema sou eu. E aí, quem engole ele? Quem engole ele? O grande peixe. Depois o grande peixe fez o quê? Cuspiu ele. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Amém. Os animais obedecem a Deus, irmão. Ah, tu não está entendendo não. Noé está fazendo a arca. Foi Noé que chamou os bichos? Os bichos veio a mando de quem, irmão? Pelo amor de Deus.
Daniel é jogado na cova do leão, todo mundo achando vai morrer. Aí no outro dia sai ele. Quem fechou a boca do leão? Meu Deus. Balaão está lá na mula, lá na jumentinha. Tu conhece a história, né? Ele querendo amaldiçoar Israel. Daqui a pouco a mula vê o anjo. A jumentinha vê o anjo. Aí ela apanha 3 vezes Balaão. Lê lá no texto. Vai apanhar 3 vezes Balaão. Aí Deus faz a mula falar: eu sempre andei contigo, eu nunca fiz isso. Aí depois Balaão vai ver o anjo com a espada, porque o anjo estava lá para impedir Balaão de passar, quer matar Balaão. A mula, Deus usou a mula para dar livramento para Balaão. Quem está entendendo isso, por favor? Qual é a dificuldade do homem ouvir Deus, irmão? Por que o homem não obedece a Deus? É forte isso aqui. Sabe, Deus falou aos ursos, e os ursos feriram os meninos que zombavam de Eliseu. Quem matou os meninos que debochavam de Eliseu? Foi os ursos? Quem mandou? E os ursos obedeceu quem? Os animais, o céu, o universo obedece a Deus. E o homem, a coroa da criação que foi falada aqui, é desobediente. Adão, já avisei, come dessa fruta aí não. Aí vai Eva lá e come, e ele come com ela também. Aí acontece o que acontece. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então o homem é muito desobediente. E por conta da desobediência do homem, passa-se pelo que passa. Toda a criação ouve Deus e obedece, mas o homem é o único que complica tudo. Pois ouve, mas não obedece. Porque o homem ouve Deus, irmão. O homem ouve Deus, mas não obedece. Sabe? A gente muitas das vezes na nossa vida, a gente carrega fielmente as ações de Adão, quando na verdade a gente tem que lutar contra as nossas ações, do nosso querer, porque senão a gente vive como Adão, e a gente não tem que viver como Adão, a gente tem que viver como Cristo, porque Adão veio e errou, mas Cristo não, ele veio e acertou. Adão veio e perdeu algo, mas Jesus veio e ganhou, conquistou. Por isso que Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu posso ter herdado o pecado de Adão, mas Cristo se apresentou para mim, e agora eu vivo Cristo em mim. Porque a de Adão não serve para mim. O molde de Adão, o modelo de Adão não serve. A única coisa que serviu de modelo de Adão para mim e para você foi a nossa imagem. Acabou. As atitudes dele, até ele teve que mudar. Nós temos que mudar, nós temos que melhorar. Aí, Amós 2,5, eu falei aqui, não falei aqui, é por isso que eu vou pôr fogo na terra de Judá, e este mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. Está na NTLH, Amós 2,5, porque Amós, eu até escrevi aqui, o livro de Amós, o povo de Deus e as nações rejeitaram os profetas e a lei. E não se arrependeram. E aí Deus promove juízo. Eu anotei aqui no celular. Já estou acabando. Juízo, ato, processo ou efeito de julgar. Deus, ele não julga só as nações vizinhas. O problema de Deus, escute isso aqui. O problema de Deus não era com as nações vizinhas. O problema de Deus não é com o ímpio, irmão. Se eu fosse tu, já tinha... O problema de Deus é com os dele. Porque como eu ganho um ímpio se os dele é desobediente? Como eu levo a presença de Deus para o ímpio se os de casa não valorizam a presença de Deus? Como eu vou levar algo novo, um evangelho novo para o de fora, se o de dentro não está tomando posse daquilo que está à mercê dele, está à disposição para ele? Então o problema de Deus é sempre com os dele, não é com os de fora. Então ele provoca juízo. E se você estudar no livro de Amós, aquele período, você não tem noção que eles passaram, foram pragas, fome, a lavoura ficou deserta, o negócio ficou estreito, irmão.
Se tu estudar profundo lá, tem até terremoto. Juízo. E pasme o que eu vou falar, Deus já vem provocando juízo na terra, já não é de hoje, irmão. Por conta do pecado do homem. E que homem é esse? O maior pecado não é o que não conhece Deus, não, é o que conhece. É esse que está complicando. Queria que você se levantasse. O evangelho é excessivo que muitos não valorizam. A palavra de hoje, para mim, para você, é valoriza. Fala para o irmão que está do teu lado, valoriza. Valoriza a Bíblia, fala para ele. Valoriza os seus líderes. Pode falar para ele, valoriza os seus líderes. Valoriza a igreja que você está. Fala para ele, valoriza, sabe, a oração na tua casa, no meio da tua família. Valoriza o quarto, pratica Mateus 6. Valoriza, sabe, um propósito com Deus, valoriza a aliança. Porque a gente está falando de um povo que quebra aliança. E toda vez que se quebra aliança, juízo é provocado. Por quê que foi provocado o juízo? Por causa da quebra da aliança. É sempre assim que acontece com o homem. Principalmente com o homem de Deus. Então que você fique hoje com essa palavra no teu coração e entenda que, de repente, algumas coisas estão acontecendo na minha vida e na tua vida, é porque a gente não está valorizando o Deus Todo-Poderoso que está à nossa disposição. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo, que está o tempo todo para mim e para você. Eu não sei se é a palavra certa que eu deveria usar, que eu não quero pecar aqui no altar do Senhor, mas parece que Deus fica mendigando. Deus parece um mendigo pedindo o tempo todo para mim e você dá atenção. Eu sei que Deus não faz isso. Deus é muito grande para isso, mas a impressão que dá é que parece que Deus fica mendigando o tempo todo. Ei, eu estou aqui. Tem coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, que é Deus falando, eu permiti para ver se tu olha para mim, porque tu parou de olhar para mim. Parou de buscar a minha face, parou de me chamar a atenção, parou de me procurar. Aí eu tenho que provocar algo ruim para você acordar. E a gente não precisa viver isso. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele é grande demais, irmãos. Ele é bom demais, Ele é poderoso demais, só que Ele também é juízo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. O fogo também obedece a Ele, irmão. Nada do que se existe no mundo, ou na terra, ou no universo, nada acontece se Ele assim não quiser. Tudo se move, tudo acontece porque Ele quer. Porque Ele permite. Amém? Glória a Deus. Repita comigo, eu estou valorizando a partir de hoje tudo aquilo que Deus me proporciona. O Evangelho de Cristo, as boas novas, está sendo derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia.